sobre direito à liberdade. Na última aula, nós estudamos o direito à liberdade de locomoção e começamos a estudar o direito de liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento. E aí, toquei num assunto interessante, e chegou a discussão, né, até o Supremo Tribunal Federal, que é o embate, e a gente vai vivenciar isso todo momento, né, isso é próprio de uma sociedade complexa, como a nossa, a colisão a todo momento de direitos fundamentais. Então começaram a fazer várias passeatas reivindicando a legalização do uso da maconha. Não só para uso medicinal, também para uso recreativo. Então, começaram a discutir isso, né, e algumas cidades, mediante ações judiciais, tiveram essas passeatas proibidas. Que absurdo é esse? É um bando de gente reivindicando a legalização de maconha, sendo que o uso da maconha no Brasil é crime, o comércio é tráfico de drogas, a compra para uso próprio também é crime, isso tudo criminalizado lá em lei própria, na Lei 11.343, isso aí é um absurdo, e aí isso gerou uma repercussão muito grande, até que a discussão foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque o embate é o seguinte, de um lado, tem-se essa expressão de falar assim, olha, existe a criminalização de uma determinada substância e as pessoas que não concordam com essa criminalização, né, já que outras drogas, a exemplo do cigarro, a exemplo do álcool, não são criminalizadas, e aí por que estão criminalizando o uso recreativo e o uso até medicinal da maconha? Então, começaram a fazer essas manifestações, só que, né, o argumento de quem falava, olha, isso aí é... Peraí. Isso é ilegal, porque no Código Penal tem a previsão de 2 tipos penais, de 2 crimes, que proíbem essas manifestações. E aí isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, e a decisão do Supremo foi a seguinte. O Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco autorizar a realização das passeatas pela descriminalização da maconha. Essas manifestações vinham sendo proibidas nos estados sob a alegação de que acabavam fazendo a apologia ao uso da droga. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação da Procuradoria-Geral da República. A subprocuradora Débora Duprá argumentou que a proibição das chamadas marchas da maconha desrespeitam direitos fundamentais dos cidadãos, como a liberdade de expressão e de reunião. Qualquer forma de censura sobre o conteúdo da fala, sobre o conteúdo do que se expressa, ela é uma grave violação a esse princípio central à nossa ordem constitucional. As marchas da maconha são passeatas a favor da liberalização do uso da droga e que no mês passado foram proibidas pela Justiça em várias capitais. Em São Paulo, o protesto foi reprimido pela polícia. O relator, ministro Celso de Mello, concordou com a Procuradoria. Nada se revela mais nocivo e mais perigoso do que a pretensão do Estado de reprimir a liberdade de expressão. O pensamento há de ser livre, sempre livre, permanentemente livre, essencialmente livre. O voto do ministro Celso de Mello foi aprovado por unanimidade por todos os ministros presentes aqui na sessão do Supremo Tribunal Federal. Eram 8 ministros presentes. 3 ministros não participaram da sessão. Agora, portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal servirá de referência para decisões da Justiça em todo o país sobre este assunto. Bonner. Obrigado, Cristina Serra, trazendo a informação ao vivo ao Jornal Nacional. Bom, então, o Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar sobre esse conflito de direitos fundamentais, optou pela possibilidade de manifestação dessas passeatas, né, dessas manifestações populares. E um exemplo interessante também, tal qual a Marcha da Maconha,
né, são algumas manifestações pró-aborto. Né, o aborto, como nós estudamos o direito à vida, ele é criminalizado no Brasil, né, ele é considerado um crime, mas não configura os tipos penais do artigo 286 e 287, né, não vai configurar uma incitação à prática de crime e nem apologia ao crime, uma passeata em que, né, vários setores da sociedade reivindicam a legalização do aborto, por exemplo. Então, uma coisa é você incitar, é você estimular a prática de um crime. Isso aí vai configurar o artigo 286 do Código Penal. Outra coisa, você fazer apologia a alguém que já praticou um delito. Isso também vai configurar uma conduta criminosa. Outra coisa completamente diferente é você trazer à tona o debate sobre uma situação que é criminalizada e quais seriam os pontos positivos e negativos de se manter essa criminalização. Então, a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, que é legítima, ela não vai configurar esses tipos penais, ela vai trazer à tona a discussão sobre o tema que precisa ser enfrentado pela sociedade. Dois exemplos importantes aqui, legalização da maconha e legalização do aborto. E em todos os setores a gente tem posicionamentos favoráveis e contrários. E aí eu preciso trazer à tona a discussão, é preciso que a gente discuta sobre isso, porque se eu tenho uma opinião sobre a legalização do aborto, por exemplo, mas se eu não estou aberto ao debate, se eu não estou aberto a ouvir os argumentos de quem é favorável, eu jamais vou mudar a minha opinião. E esse debate, né, a possibilidade dessas manifestações de ideias, elas são necessárias porque se eu tenho uma opinião formada sobre o assunto, quando eu ouço o contraponto, quando eu ouço opiniões contrárias, ou eu vou reforçar a opinião que anteriormente tinha, não, realmente eu estou certo. No meu posicionamento eu estou certo porque os argumentos utilizados são muito fajutos, são argumentos frágeis, ou então eu passo a ser convencido e aí mudo de opinião. Mas isso só vai ser possível se a discussão for trazida, né, a partir dessas manifestações populares. Então são dois exemplos interessantes que nós temos, que são né, as passeatas, as manifestações pela legalização da maconha e também pela legalização do aborto, certo? Ó, o que eu estou bebendo não é drink, não, é água com gelo, viu? Ainda não é drink. Né? Depois pode fazer até o antidoping, não vai ter problema nenhum, não vai acusar nada. Não é drink, é água com gelo. Embora, né, o desejo não fosse tomar água com gelo, né? Mas, enfim, essa decisão do Supremo foi... Gente, está de matar o calor. Nossa Senhora. Ó, a decisão interessante é que ela foi proferida na arguição de descumprimento de preceito fundamental na DPF 187. O direito à livre manifestação do pensamento, núcleo de que se irradiam os direitos de crítica, de protesto, de discordância e de livre circulação. Essa expressão é boa. Livre circulação de ideias, abolição penal, abolício crimes de determinadas condutas puníveis. Debate que não se confunde, tá vendo? O debate é legítimo. Debate que não se confunde com a incitação à prática de delito, nem se identifica com a apologia de fato criminoso. Discussão que deve ser realizada de forma racional, com respeito entre interlocutores e sem possibilidade legítima de repressão estatal. Ainda que as ideias propostas possam ser consideradas pela maioria estranhas, insuportáveis, extravagantes, audaciosas ou inaceitáveis. A proteção constitucional à liberdade de pensamento, como salvaguarda não apenas das ideias e propostas prevalecentes no âmbito social, mas, sobretudo, como amparo eficiente às posições que divergem,
ainda que radicalmente, das concepções predominantes em dado momento histórico, cultural, no âmbito das formações sociais, o princípio majoritário que se desempenha importante papel no processo decisório não pode legitimar a supressão, a frustração ou aniquilação de direitos fundamentais, como o livre exercício do direito de reunião e a prática legítima da liberdade de expressão, sob pena de comprometimento da concepção material de democracia constitucional. E termina aqui. Inadmissibilidade da proibição estatal do dissenso, né, de se trazer ideias diferentes, ideias que não correspondem à ideia majoritária. Necessário respeito ao discurso antagônico no contexto da sociedade civil, compreendida como espaço privilegiado que deve valorizar o conceito de livre mercado de ideias. A importância do conteúdo argumentativo do discurso fundado em convicções diferentes, em convicções divergentes, a livre circulação de ideias como signo identificador das sociedades abertas, cuja natureza não se revela compatível com a repressão ao dissenso e que estimula a construção de espaços de liberdade em obséquio ao sentido democrático que anima as instituições da República. Então, um trechinho, um trecho até um pouco longo dessa decisão do Supremo. Gente, e outro detalhe. Não, aí apelou. Se colocar a Gin ali, aí apelou. Mas, enfim. O Supremo Tribunal Federal, ele tem privilegiado, sobremaneira, o direito à manifestação do pensamento, né, a liberdade de expressão. Então, é um direito que toda vez que bate no Supremo, a chance dele prevalecer é muito grande. Por quê? Isso tem uma explicação histórica. Olha, a Constituição de 88, até fiz um postzinho no Instagram essa semana, né, a Constituição, segunda-feira, ela completou 32 anos. Gente, 32 anos representa o maior período de democracia vivenciada por nós brasileiros. Olha só, olha só. O maior período de democracia consolidada no Brasil representa a vigência da Constituição de 88. Então, a nossa democracia é muito jovem. Né? Democracia jovem, já passamos por 2 impeachments, já passamos por um monte de coisa, só que esse período democrático que a gente vivencia, ele ainda é muito pequeno, analisado historicamente. Né? A Constituição do Império, por exemplo, ela vigorou de 1824 até 1891. Então, ela vigorou muito mais tempo, né? Foi a Constituição que mais vigorou na história do país, e era uma Constituição autocrática, né? Autoritária, que dava muitos poderes ao imperador, né? O famoso poder moderador, que se sobrepunha aos poderes judiciário, legislativo e executivo. Então, olha só, a gente, historicamente, a gente tem uma democracia muito jovem, ainda muito pequena, se comparada com países com a democracia mais estabilizada, como vários países europeus, né, vários países do Ocidente Europeu, os Estados Unidos. Né? Então, a gente, antes da Constituição de 88, a gente viveu um período de ditadura. Né? E o auge da ditadura militar, existiam militares dentro das salas de aula, vigiando aquilo que os professores falavam dentro das salas. Então, dada a limitação, a liberdade de manifestação do pensamento não existia. Né? Então, tinha que se buscar, né, várias músicas compostas nessa época, por João Gilberto, por Gilberto Gil, por Caetano Veloso. Então, eles buscavam várias metáforas para poder criticar o regime militar, o governo. Porque a coisa era censurada, né? Existia uma censura prévia. E aí, né, se a gente viver um período de grande autoritarismo, quando chega uma Constituição nova e revoluciona isso, fala assim, olha, peraí, a gente viveu um período de autoritarismo, chega, vamos viver agora um período democrático.
Então, a tendência é aquele direito que era muito reprimido durante o período de ditadura, agora ele passa a ser privilegiado. E aí, o direito à liberdade de manifestação do pensamento, ele ganhou um upgrade gigantesco com as redes sociais. E é algo até perigoso, é algo que precisa ter um certo cuidado, não digo controle, mas um certo cuidado do direito, porque muitas pessoas, né, utilizam das redes sociais e, sobretudo, da internet, como se não tivesse responsabilização nenhuma por aquilo que estão escrevendo. Então, várias manifestações de ódio, várias manifestações preconceituosas, racistas, postadas em rede social. Né? Eu tenho, né, conta no Facebook há mais tempo, eu sou da época do Orkut ainda, tinha conta no Orkut, depois virou Facebook, agora Instagram. E aí, recentemente, assim, eu acho que no início da pandemia, eu criei uma conta no Twitter. Ô, gente, é impressionante o que rola no Twitter. A porrada no Twitter corre solta. Porque o Instagram tem muita coisa que, às vezes, a gente posta que ele bloqueia. Né? Não, põe aleatório. O mundo do Twitter ele não gira, né? Ele capota. Né? Então, o Instagram, eu já fiz algumas postagens, né, de prática de crime para tentar explicar lá a legítima defesa e tal, e ele vai e bloqueia. Conteúdo, como é que chama? Conteúdo delicado. Aí vem lá a notificação lá, e ele tem umas coisas que ele baixa, que ele bloqueia, que ele barra. O Twitter, meu amigo e minha amiga, o Twitter, a porrada corre solta no Twitter. Né? Palavrão para tudo quanto é lado, e xinga a mãe, xinga pai, xinga até o cachorro da pessoa, e aí a pessoa reposta e xinga também. Então, assim, não tem censura nenhuma, não tem grau de civilidade nenhuma naquilo ali. Quando o negócio parte... E aí as discussões que eu mais gosto de ler no Twitter são discussões muito leves, né? Política e futebol. Mas, assim, é impressionante. É impressionante. Nunca... Não tem essa beirada de barranco, de alambrado, de futebol, de campo de várzea que eu já visitei, que eu já frequentei, que se equipara às discussões lá no Twitter, não. É impressionante. É impressionante. Eu até hoje eu repostei uns 2 videozinhos lá de campanha do Covid, uns negócios bem light, porque eu fico com medo de fazer postagem no Twitter. Eu vou fazer uma postagem aqui, eles vão passar na porta da minha casa, metralhar meu portão, vão sequestrar meus meninos. Não, eu tenho medo de postar coisa no Twitter. É impressionante. Então, é um direito que, constitucionalmente, no Brasil é muito privilegiado, mas precisa, né, e recentemente agora entrou em vigor uma nova lei de regulamentação dessas postagens e desses conteúdos virtuais. Então, assim, é necessário chamar a atenção do direito, né, da área jurídica, para eu não digo controle, mas pelo menos responsabilização dos excessos que são praticados em redes sociais. Então, tem uma origem histórica, esse privilégio que o direito de liberdade de manifestação tem no nosso país, né, por conta do período que antecedeu a Constituição Federal, né, sendo um período extremamente autoritário, e aí a gente mudar, né, de um período extremamente autoritário para um período democrático, que, repito, ainda é muito curto. Né, são só 32 anos de vigência da Constituição. Pega a Constituição dos Estados Unidos, ela está em vigor, lógico. Ela recebeu muitas emendas. Mas a nossa, de 88, né, o detalhe é o seguinte, o negócio fica tenso quando a gente pega a Constituição dos Estados Unidos, fala assim, a Constituição deles está em vigor desde 1789. Então, olha só, 1789. A nossa está em vigor desde 1988. Ah, mas a Constituição dos Estados Unidos sofreu várias emendas. Ah, que é a emenda número 5, que é a emenda número 7, que é a emenda número sei o quê. Ô, gente, a nossa Constituição, deixa eu ver aqui, até... Olha só. O livrinho aqui de 2017.
Em 2017, hoje eu não sei falar de cabeça, mas a gente já tinha 96 emendas. A Constituição de 88 nossa. A Constituição de 88, em 2007, estava com 96 emendas. Hoje tem mais de 100 emendas. Só que o que é o problema? Qual que é o período todo que ela já valeu? 32 anos. É a dos Estados Unidos. Mais de 200 anos. Então existe uma diferença muito grande. A gente tem muito que evoluir e muito o que estabilizar a título de democracia, a título de efetividade dos direitos humanos, né, dos direitos fundamentais. E a reflexão que eu fiz no post de segunda-feira foi essa, de que, olha, nós já conquistamos vários direitos, né? Faz esse exercício. Você que é incrédulo, faz esse exercício. Pega a Constituição, leia os artigos da Constituição. Você vai sentir a mesma sensação que eu sinto. Quando eu leio a Constituição, eu tenho vontade de mudar para o Brasil, tenho vontade de morar lá no Brasil. Né? Então, nós conquistamos vários direitos. Né? Isso é um marco importantíssimo. Porém, eu falo nós, enquanto profissionais do direito, enquanto estudiosos do direito, enquanto cidadãos, nós agora temos um papel dificílimo e importantíssimo, né? Porque é muito mais difícil do que conquistar um direito é tornar ele eficaz, tornar ele efetivo. Né? Então, tornar esses direitos efetivos. Essa é a nossa missão, enquanto profissionais do direito, estudiosos do direito, enquanto cidadãos. Né? Porque vários direitos já foram conquistados, né? Já estão escritos, positivados lá na Constituição. Só que a gente lê aquilo e é uma realidade tão distante da gente que dá vontade de mudar para o país onde estão previstas aquelas normas constitucionais que a gente lê na Constituição brasileira. Né? Dá vontade de mudar para o Brasil. Então esse é o papel nosso, de tornar efetivos esses direitos. Bom, uma limitação ao direito da manifestação do pensamento, né, é a vedação ao anonimato. Por que veda o anonimato? Por que eu não posso fazer um perfil Batman, se bem que tem hora que dá vontade, fazer um perfil Batman, mandar mensagem para ex, xingar a ex, fazer postagem fake, né? Tem hora que dá vontade de fazer isso. Nós somos seres humanos, né? Então, tem hora que o politicamente correto passa longe do desejo da gente. Boa ideia, hein, Manoel? Não tinha pensado, não. Às vezes, para a sogra tem alguma exceção. Boa ideia. Não tinha pensado, não. Para a sogra, às vezes, tem alguma exceção, às vezes tem perdão. Depois eu vou procurar uma brecha na Bíblia para ver se pode levantar falso testemunho contra ela. Né? Às vezes dá uma legítima defesa da honra, às vezes cola. Né? às vezes cola. Mas, enfim, então dá vontade de fazer um perfil fake, né, e sair distribuindo porrada no Twitter, no Instagram, tem hora que dá vontade. Só que o que é o problema? Existe uma vedação constitucional. Por quê? Porque, olha, se a manifestação é anônima e houve um excesso, né, uma manifestação ameaçadora, é uma manifestação preconceituosa, racista, eu vou responsabilizar quem? Quem vai ser responsável? Se ela é anônima, né, se o perfil é Batman, se o perfil é fake, como é que eu vou fazer? Então essa é a vedação que a Constituição faz, né, e juridicamente, né, se ingressar com uma ação judicial, é possível derrubar uma postagem anônima, é possível se tentar buscar quem está por trás daquela publicação. Porque essa é uma vedação que a Constituição faz. Ó, não se admite manifestação do pensamento de forma anônima. Certo? Aí vem uma questão. Aí vem um questionamento. Ó, se a Constituição fala, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E aí? E a famosa denúncia anônima? A denúncia anônima serve como prova no processo penal? E essa é uma realidade. Né? Muitas vezes o cliente é preso, a gente vai para a audiência
né? Eu vivenciei isso hoje. Estava fazendo uma audiência hoje em Carmo da Mata, e aí o policial militar chega e fala assim, não, porque a gente recebia muitas denúncias anônimas contra o réu, né, de que ele estava envolvido no tráfico de drogas. E aí, como você rebate isso? Né, não tem registro nenhum dessa denúncia. Não tem nada sobre a denúncia. A denúncia é anônima. E aí, como é que você rebate isso? Aí o questionamento é esse, ó. Uma denúncia anônima, ela serve como prova num processo criminal? Gente, em regra, não. Em regra, presta atenção no que eu estou falando. A denúncia anônima não serve como prova no processo criminal. Ah, mas então, peraí. Se eu tenho um vizinho que todo dia agride a vizinha e xinga e ameaça ela, eu não posso, se eu for lá e fizer uma denúncia me identificando, aí o negócio fica ruim, porque aí talvez a denúncia e a agressão vai mudar de figura. Ele está agredindo e ameaçando a esposa, se eu vou lá, faço a representação contra ele, aí vai passar a me agredir, vai passar a me ameaçar. Vai ficar ruim pra caramba. Vão ser 2 agredidos, 2 ameaçados. Então o negócio vai piorar. Então presta atenção. Peraí, será que eu não posso pegar o telefone e fazer uma denúncia anônima? Ó, sujeito aqui do apartamento tal, ele todos os dias, ele briga com a esposa, ele xinga, fala que vai matar ela, eu tô fazendo a denúncia anônima, eu não tenho coragem de me identificar, porque o cara dá 2 de mim de altura e de largura, o cara é violento mesmo, então eu não tenho coragem. E aí? Vai ficar impune essa situação? Olha o que o Supremo Tribunal Federal decidiu, e na minha opinião, de forma muito acertada. A denúncia anônima, ela não pode servir como prova para condenar o réu. Ah, por que o réu foi condenado? Ah, porque alguém ligou lá. Imagina, se isso funcionasse no Brasil, imagina que todos os genros seriam presos no Brasil, porque a sogra ia ligar, fazer uma denúncia anônima e falar assim, ó, fulano lá é envolvido com tráfico de drogas. Aí a polícia chegava aqui e me prendia. Por quê? Ah, porque tem uma denúncia anônima que você está mexendo com droga, você está vendendo droga. Eu acho que eu ia ser o primeiro da lista e ficar preso. Por que você está preso? Não, porque recebeu uma denúncia anônima aqui que eu estava envolvido com tráfico de drogas. Então, se a denúncia anônima bastasse para condenar, todos os genros do Brasil estariam presos. Todos os genros, todas a sogra, ia ser uma maravilha para ela. Só pegar o telefone, fazer uma denúncia anônima contra o meu genro, e aí está resolvido o meu problema. Então, o que foi o posicionamento? Qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? Gente, e outro detalhe, deixa eu só fazer um parênteses aqui para poder explicar. O primeiro parênteses é que eu amo a minha sogra. O segundo parênteses é que toda aula eu falo muito, segundo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ah, porque o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir sobre um determinado assunto e decidiu isso e aquilo. Por que disso? Ó, primeiro, quando a gente fala no Supremo, a partir do momento que ele decide sobre algo, não cabe mais recurso. É a última instância do Poder Judiciário no Brasil. Então, a partir do momento que houve uma decisão pelo Supremo, não tem jeito de recorrer dessa decisão. Eu quero até ver se eu consigo escrever um artigo para poder publicar no nosso congresso jurídico, enfrentamos justamente isso. Tá, então se o Supremo Tribunal Federal decidiu, está decidido, não cabe fazer mais nada, a gente vai cruzar os braços, começar a chorar, porque decidiu, está decidido? Não, então, apresentar um artigo científico, apresentando essas alternativas, se o Supremo decidiu, o que a gente tem de legítimo para fazer para tentar desconstituir essa decisão. Por quê? Eu falo muito em decisões e trago muito trechos de decisões do Supremo Tribunal Federal aqui. Primeiro motivo, o órgão de cúpula do Poder Judiciário é o órgão máximo do Poder Judiciário. A partir do momento que ele decidiu, não tem como eu recorrer para um outro tribunal. Ah, recorre para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não tem jeito. Não é assim que funciona o sistema de justiça no Brasil. A Corte Interamericana de Direitos Humanos não faz parte do Poder Judiciário brasileiro. Simples assim. Ela integra o sistema de justiça da Organização dos Estados Americanos. Dos Estados. Não é do Brasil. Ela não faz parte do Judiciário brasileiro. Se o STF decidiu, não tem jeito de recorrer
para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ah, recorre para o Comitê de Direitos Humanos da ONU, da mesma forma. Então, o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro chama-se Supremo Tribunal Federal. Goste a gente ou não, é ele o órgão máximo de justiça no Brasil. E o segundo motivo, e talvez esse seja mais relevante, é porque como o tema nosso, como a nossa aula é de direito constitucional, então a base normativa nossa é a Constituição Federal. Da mesma forma que você vai estudar direito penal, a base normativa sua é o Código Penal. Você vai estudar direito constitucional, a sua base normativa será a Constituição Federal. E compete ao Supremo Tribunal Federal a interpretação, né? A Constituição é mais romântica. Ela fala que compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição Federal. Então, toda vez que a gente tiver dúvida sobre a abrangência de um direito constitucional, da interpretação de alguma norma, o órgão judiciário que é chamado para poder apresentar para nós essa extensão, essa interpretação correta, será o Supremo Tribunal Federal, certo? Então, por isso, em todas as aulas, eu vou falar de muitas decisões do Supremo, eu sempre vou mencionar o Supremo Tribunal Federal, ok? Bom, então voltando aqui para a nossa dúvida. Ó, e a denúncia anônima pode servir como prova num processo criminal, num processo penal? Não. Ó. E aí, essa decisão proferida pelo STF, né, um voto do ministro Celso Mello, que se aposentou, foi dentro do inquérito 1957. E aí o detalhe é o seguinte: a denúncia anônima funciona, ela pode funcionar, ela pode ser feita, só que ela não pode servir de base para condenar o réu. Então, se os órgãos de polícia investigativa recebem uma denúncia anônima, essa denúncia anônima vai servir para que haja uma investigação inicial. Ó, chegou aqui uma denúncia de que o Paulo está praticando tráfico de drogas. Então, vamos investigar, vamos tentar apurar isso. Vamos fazer algumas diligências, vamos observar se realmente ele está fazendo isso, né, porque pode ser a sogra dele ligando, querendo incriminar ele à toa. Né? Então, vamos ver isso, vamos receber isso com cautela. Aí, a partir do momento que a polícia investigativa faz algumas diligências, se essas diligências não dão em nada, não, peraí, o cara tem nada a ver, isso aí foi a sogra dele mesmo, descarta, pronto. Não vai virar nem um inquérito policial. Essa investigação não vai para frente. Agora, né, liga e fala assim, olha, eu acho que o Fernandinho Beiramar está praticando tráfico de drogas. Aí a polícia faz algumas investigações preliminares, faz algumas diligências, fica observando ele, o fluxo e tal, aquela situação toda. Não, realmente, esse cara, estamos desconfiados que esse cara está praticando tráfico de drogas. E aí, expede mandado de busca e apreensão, né, colhe alguma oitiva, faz algum relatório de diligência, e a partir de então, né, a partir daquela denúncia anônima, diligências são feitas e provas surgem a partir da denúncia anônima. E aí é cumprido o mandado de busca e apreensão na casa do sujeito, e aí é apreendida significativa quantidade de droga, caderno com anotação do tráfico, balança de precisão, saquinho de chup-chup, e aí sim, né, você tem prova robusta de que ele está envolvido no tráfico de drogas. Por conta da denúncia anônima, não. Aí a prova que vai condenar o indivíduo é a apreensão de balança de precisão, de significativa quantidade de droga, dos cadernos com as anotações do tráfico, fulano deve R$50 de pó. Ah, mas ninguém faz isso, não. Faz isso demais. Não dá para entender, não. Se bandido fosse esperto, não seria bandido. Então, quando você pega lá e fala assim, olha, prendeu na casa do sujeito um caderno contendo anotações de tráfico. Aí eu falo assim, não, vou fazer a defesa do sujeito, deve ter anotação com o nome do sujeito, né? Fala assim, não, isso aqui é dinheiro que ele emprestou para ele, porque ele é um cara muito bom, né? E ele
né, teve como exemplo, ele deu a biografia do Silvio Santos, tal, nada disso. Você pega lá e tem lá pó, chá, né, eles têm uns nomes meio esquisitos, mas é nome mesmo de droga. R$50 de pó, R$50 de pedra, R$50 de chá, e tem lá esses negócios. Você pega e fala assim, vou defender isso aqui como? Como que defende isso aqui? Pera, tá vendendo brita, né? O sujeito que tem um depósito de material de construção. Bom, então essa foi a ementa, né, o resumo da decisão do Supremo. Ó, nada impede, contudo, que o poder público, provocado por delação anônima, né, um nome mais chique, mais bonito, mais na moda, né, de chamar denúncia anônima. Disso denúncia, por exemplo, adote medidas informais, vamos averiguar, adote medidas informais destinadas a apurar previamente, em averiguação sumária, com prudência e discrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, vai averiguar de forma informal, averigua. E aí, se o trem der ruim mesmo, né, em caso positivo, a formal instauração da persecutio criminis. O que é isso? Persecução penal. Vai perseguir o sujeito criminalmente, mantendo-se assim completa a desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas. Olha que coisa bonita. Aí a gente aprende, denúncia anônima não serve para condenar, mas serve para que as polícias investigativas, que a polícia judiciária possa iniciar um rastreamento, iniciar ali uma investigação para ver se a denúncia, se o que está na denúncia, se procede. Aí cai na sua prova o seguinte. Cai na sua prova, a delácio apócrifa. O pessoal nunca ouviu falar, não sei nem onde que passa isso. O que é o tal da delácio apócrifa? É a famosa denúncia anônima. Então, se aparecer essa palavrinha na sua prova, não desespera, não. Significa anônima, certo? Bom, e outra coisa importante que a Constituição prevê, e por isso que ela veda o anonimato. Ela prevê o direito de resposta. Então, aquele que é atingido, né, aquele que sofre dano por uma manifestação em rede social, por uma exposição, pela manifestação do pensamento alheio, e ele se sente atingido, seja um dano meramente moral, né, e nada impede que seja material também, ele tem direito de resposta. O artigo 5º, inciso 5, estabelece que é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, o direito de resposta é o pavor dos veículos de imprensa. Acho que eles têm pesadelo com isso todos os dias. Eu escrevi aqui, Giovanni. Delácio apócrifa. Olha que nome bom para colocar na cachorrinha. Chamar a cachorrinha de delácio apócrifa. Nome e sobrenome da cachorrinha. Aqui. Aconteceu com um amigo meu, que era advogado.
e ele foi vítima de latrocínio, né? Mataram ele para poder roubar o carro dele. Ele era advogado, e aí o jornal do local à época, fez a reportagem falando sobre o latrocínio que tinham praticado contra ele. E aí, eu não sei por qual motivo, né, esses negócios... O que dá Ibope é notícia ruim, né, gente? A gente, né, já tem isso consolidado já. O que dá Ibope é notícia ruim. Então não ia colocar lá que o cara era bom profissional, que o cara era muito querido, não ia, isso aí não dá Ibope. Aí colocaram que ele teve e assim, totalmente fora de contexto, que ele teve um boletim de ocorrência por estelionato lavrado contra ele. Ele já tinha respondido a um boletim de ocorrência por estelionato. Falei assim, tá narrando a morte do cara, na situação trágica. O cara foi morto porque roubaram o carro dele, e aí coloca que ele era advogado e que já tinha sido lavrado um boletim de ocorrência por estelionato contra ele. E aí a família ficou muito sentida com aquilo, e aí me procuraram no escritório e falaram assim, ó, é um absurdo que está no jornal. Falei, vamos apurar. Vamos até a companhia da polícia, e aí solicitamos, né, pelo nome completo, pelo CPF dele, solicitamos na companhia da polícia o bendito boletim de ocorrência que ele tinha sido acusado de estelionato. Quando chegamos na companhia da polícia, identificaram o boletim de ocorrência, olha só como é que são as coisas. Nesse boletim de ocorrência, que constava o crime de estelionato, ele tinha acompanhado uma cliente que tinha sido vítima de estelionato, e aí o nome dele apareceu, ó, comparece nessa companhia da polícia, a solicitante, acompanhada de seu advogado, fulano de tal, e aí era o boletim de ocorrência que constava ele no estelionato. Aí, ó, pra você ver, o estelionato, o jornal publicou que ele tinha praticado o estelionato, quando, na verdade, ele apareceu no histórico do boletim de ocorrência do estelionato, porque acompanhou uma cliente que tinha sido vítima de estelionato. Aí, o que nós tivemos que fazer? Porque não adianta, ele processou o jornal, a família processou o jornal e recebeu uma indenização X. Ninguém fica sabendo disso. Aí, o que nós pedimos? Além da indenização por dano moral, nós pedimos direito de resposta. E aí anexamos o boletim de ocorrência, fizemos um texto, explicando que ele nunca tinha sido acusado de estelionato, que na verdade ele acompanhou uma cliente que tinha sido vítima para lavrar um boletim de ocorrência, e aí publicaram uma outra reportagem no mesmo jornal, do mesmo tamanho, com a mesma expressão, fazendo essa correção, de que, olha, foi publicado no dia tal, na edição tal, uma reportagem dizendo que o advogado foi vítima disso, ele teria se respondido por um determinado delito, etc. Então fizeram, como se fosse uma retratação. E olha, isso, olha, foi publicado, não é uma norma tão velha assim, é uma norma relativamente recente, ela tem menos de 5 anos, a Lei 13.188. Ela dispõe, preâmbulo da lei, dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Então tem um direito de resposta que ficou muito famoso, é mais antiga, do início da década de 90, do Brizola com o Jornal Nacional, que fizeram uma reportagem, veicularam uma reportagem no Jornal Nacional. Se não me engano, o Brizola, à época, acho que ele era governador do estado do Rio de Janeiro, eu não lembro se governador ou prefeito, e aí publicaram, divulgaram uma informação falsa, e aí ele conseguiu fazer com que houvesse a retratação, e aí esqueci o nome do jornalista, aquele do cabelo grisalho, o velhinho, tem uma voz mais forte, uma voz mais... Esqueci o nome dele.
Aí mostra, eu vou ver se eu consigo esse vídeo depois, para poder projetar para vocês. Que é um exemplo, assim, fantástico do direito de resposta. Esse é o Sérgio Chapelin, não, Paulo? Hã? Esse é o Sérgio Chapelin. Ou então o Cid Moreira. Cid Moreira. Aí o Cid Moreira fazendo a leitura do texto que o próprio Brizola escreveu, né? E aí lendo e xingando de uma forma completamente educada a Rede Globo, o Jornal Nacional. Então, assim, é algo muito eficaz, né? Talvez mais importante do que a indenização é o exercício desse direito de resposta. Porque a indenização, tá, o sujeito foi indenizado, mas o público não recebe essa informação. Né? Se o público recebeu uma informação falsa, o estrago disso é muito grande. Então, esse público merece receber a informação correta. Então, além do direito à reparação do dano, a Constituição também prevê o direito de resposta. E a gente tem lei própria para esse tipo de mecanismo. Beleza. Próximo direito que nós vamos estudar é o direito de liberdade de consciência, direito de liberdade de crença e direito de liberdade de culto. Então, ó, são 3 liberdades diferentes. Uma coisa é liberdade de consciência, outra coisa é liberdade de crença e outra coisa é liberdade de culto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nos termos parafraseando um filósofo moderno, né, contemporâneo, amor é amor, romance é romance, traição é traição e um lance é um lance. Liberdade de consciência é liberdade de consciência, liberdade de crença é liberdade de crença, liberdade de culto é liberdade de culto. São 3 coisas totalmente diferentes e tem hora que cai na prova e a gente confunde e erra. Então a intenção é não errar, nós precisamos conceituar e entender a abrangência de cada um desses conceitos, né? O que significa cada uma dessas liberdades. Beleza, videozinho aí rápido, para a gente poder entender, né, a abrangência, que isso tem um contorno muito maior do que às vezes a gente imagina. Porque enquanto muitas pessoas gritam crise pelo mundo, eu tenho fé para gritar Cristo para o nosso país, para o nosso Brasil. Porque o nosso Deus não é Deus para ficar brincando. Dentro da minha concepção cristã, a mulher, sim, no casamento, ela é submissa ao homem, e isso é uma questão de fé. Pelos fundamentos do cristianismo. Em nome de Deus! A Deus de Deus, grande arquiteto do universo. Deus acima de todo! O Bispo Macedo teve a direção de nós, então, evangelizarmos as tribos. Se você não tem o Espírito Santo, não há garantia para você. Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! Olá, amigos eleitores. Aqui é o pastor Marcelo Cândido. Olha, estou passando para pedir o seu voto. Tem um grupo muito forte, que são as Assembleias de Deus, e que tem uma ocupação intensa hoje do Congresso Nacional. Do universo neopentecostal, a gente tem a Igreja Universal do Reino de Deus. Essas 2 igrejas, elas têm um projeto político. Ela não seria quem é se não fosse a ocupação das mídias e se não fosse a ocupação da política brasileira. O importante para nós das Assembleias de Deus é ter representante em qualquer esfera do Poder Executivo, Legislativo, temos que ter. E o Estado laico, ele acaba abrangindo para que todos fazem do jeito que eles querem. Não pode ser assim. A gente temos que ter uma firmeza. Estamos em um princípio e em um propósito. Levar a Bíblia para onde ele for. Ele tem que levar. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, nação brasileira, diz o Senhor. Que a nação elegeu para si um rei, e esse rei que tomou conta da nação era exatamente o que eles queriam. O que manda é a Bíblia, e quem estiver fora dela, a Bíblia condena ou absolve. É a Bíblia. O Estado laico não é a ausência de religião, mas pelo contrário, né? É um Estado laico onde eu respeito, eu garanto o direito de todas as manifestações religiosas que eu tenho
no país? Aqueles que se incomodam com o nosso crescimento vão continuar se incomodando, porque nós vamos nos organizar. E para aqueles que acham que a gente já é demais, tem uma triste notícia: nós ainda estamos subrepresentados e precisamos melhorar ainda mais. Quando a gente fala sobre a influência da religião na política, acho que a gente tem que tomar o cuidado de pensar que a religião não é um problema na vida pública. A questão é o uso que determinados atores sociais fazem da religião para se colocarem e confrontarem determinados direitos e ampliação de garantias de direitos na sociedade. A família é constituída de homem e de mulher. Então não é por causa de uma concepção de mundo estreita e preconceituosa que concebe a família só como aquela do comercial de margarina, que as famílias reais e na sua diversidade vão desaparecer. Todo fundamentalismo religioso, a meu ver, é perigoso, porque é a negação do outro, porque é o que leva ao nazismo, é o que leva ao fascismo, é o que leva a um extremismo que destrói o outro e não reconhece que o outro é uma pessoa. Quando você abraça uma determinada religião que tem por dogma, por exemplo, que a homossexualidade é um pecado, é inerente ao direito da religião dessa pessoa acreditar nisso e verbalizar isso. Você pode se manifestar sobre ela e nem por isso ser homofóbico, transfóbico, misógino, racista. Você pode ter uma opinião. Eu até queria, como cristão, como católico, dizer que o que eu mais tenho que fazer nessa roda é pedir perdão para os índios e para os povos originários. Em nome do cristianismo, mataram os povos originários, mataram os índios. Os conquistadores passavam a espada na cabeça e os frades iam batizando a cabeça nos caindo no chão. Então, é uma religião que não era imperial. O império se tornou cristão. E os cristãos se tornaram imperiais e destruíram os povos originários. Precisamos atualizar nossas mentes. Política se discute, religião se respeita. Amém. Axé. Olha, é um tema muito sensível, né, quando a gente fala em liberdade de consciência, liberdade de crença, liberdade de culto. É um tema muito sensível. E aí, o grande problema que a gente vivencia hoje é a gente querer transformar desejos em direitos. Eu tenho vários direitos. Né? A Constituição me assegura manifestar o meu pensamento, a Constituição me assegura eu ter a crença religiosa que eu quiser, a que eu escolher. Agora, o grande problema é quando eu tento impor isso às outras pessoas. O grande problema é quando eu transformo o meu direito, quando eu acho que, de forma errada, que o meu direito, que o meu desejo é também um direito. Então, por exemplo, o meu desejo de que não existissem atleticanos no mundo. Essa foi uma indireta, diretíssima para você, Vitor. Então, o meu desejo de que não existissem atleticanos no mundo. Corintiano a gente ainda suporta, palmeirense, São Paulino, agora eu não posso transformar isso, o meu desejo, e falar assim, não, é um direito. Só pode existir cruzeirense aqui em Minas, porque americana a gente não vou falar mesmo, então, e atleticano não. Então, a mesma coisa é essa intolerância que a gente tem vivenciado nesses últimos tempos, intolerância em vários aspectos, intolerância política, intolerância religiosa, sobretudo. Então, olha, eu preciso, é natural que eu tenha as minhas convicções, que eu tenha as minhas preferências, e a gente tem o direito de ter as convicções, de ter as preferências, mas a gente tem que respeitar as convicções e as preferências alheias. Se a opção sexual de outra pessoa é diferente da minha, tudo bem, eu tenho todo o direito de discordar. E eu posso me manifestar nessa discordância, desde que eu não seja preconceituoso, desde que eu não seja racista, desde que eu não viole direitos, porque se assim eu manifestar e assim eu fizer, eu serei responsabilizado. Civil, criminalmente, administrativamente, caberá talvez direito de resposta.
né? Mas a partir do momento que eu não concordo com o posicionamento, com a opção do outro, eu tenho, no mínimo, que respeitar essa opção. Né? Isso é viver em democracia, né? Você entender que existem diferenças, que existem pessoas diferentes, com convicções diferentes, e aceitar. Eu tenho que respeitar a diferença do outro. Né? Eu posso discordar, né? Eu discordo de quem torce para o Atlético, mas eu tenho que respeitar, é a opção dele. Né? Por mais errada que eu ache, por mais equivocada que eu entenda que seja essa opção futebolística, né? Eu tenho que respeitar. Eu não posso impor a ele torcer pelo próprio time. Né? Então, isso é algo essencial e a gente vivencia, infelizmente, de forma recente, essa intolerância religiosa. Bom, então vamos entender aqui como a Constituição fala em 3 liberdades diferentes e próximas, né? Liberdade de consciência, liberdade de crença e de culto. Nós precisamos conceituar cada uma delas. Mas isso depois dos nossos comerciais, né? Já são quase 8h15, então eu vou fazer uma pausa aqui, a gente volta 8h30, e aí vou ali encher meu copo de gelo de novo, e aí daqui a pouco a gente faz o conceito dessas 3